Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre plano cartesiano. Então vamos lá. Então, na realidade, o plano cartesiano é a composição de uma reta x, chamada de abscissa, e uma reta y, chamada de ordenada. Agora nós faremos a representação. Então, essa reta x é chamada de abscissa, essa reta y é chamada de ordenada. E quando nós fazemos a composição da reta x com a reta y, nós subdividimos esse plano em 4 partes que nós chamamos de quadrantes. Então, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Então, no sentido anti-horário é o sentido contrário da hora. Então, o sentido anti-horário é da direita para a esquerda. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, nós veremos agora o sinal da reta x. Então, a reta x, nós temos aqui a reta x, o sinal da reta x. A direita do zero é positivo, a esquerda do zero negativo. Então, a reta x, que é a abscissa, a direita do zero é positivo. Qualquer valor que estiver à direita do zero na reta x é positivo. Qualquer valor que estiver à esquerda do zero na reta x é negativo. A reta y agora. Nós temos aqui a divisão, que é o zero. O zero ele vai separar os valores positivos dos negativos. Então, na reta y, que é a ordenada, valores acima do zero são valores positivos de y. Valores abaixo do zero são valores negativos do y. Então, acima do zero, valores positivos para y. Abaixo do zero, valores negativos para y. Sinal dos quadrantes agora. Então, vamos lá. Aqui a reta x. Na reta x, à direita do zero, valores positivos. À esquerda do zero, valores negativos. Aí vamos pegar agora a reta y, que é a ordenada. Valores acima do zero, positivo. Valores abaixo do zero, negativo. Então, aqui o meu primeiro quadrante, eu tenho o x é positivo e o y é positivo. Então, positivo com positivo dá positivo. E aqui, no segundo quadrante, o meu x é negativo, mas o meu y é positivo. Negativo com positivo dá negativo. Ou seja, sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Agora, aqui no terceiro quadrante, o x é negativo e o y é negativo. Sinais iguais dá positivo. E no quarto quadrante, o x é positivo, o y é negativo. Sinais diferentes dá negativo. Então, no meu primeiro quadrante, o x é positivo. No meu segundo quadrante, o y é negativo. No meu terceiro quadrante, no meu primeiro quadrante, ele é positivo. O meu segundo quadrante, ele é negativo. O meu terceiro quadrante é positivo. E o meu quarto quadrante, ele é negativo. Então, agora os bissetores. O bissetor ímpar. O que é o bissetor ímpar? Bissetor ímpar 1 e 3. O que é o bissetor ímpar 1 e 3, ou B13? O bissetor é uma reta que ela vai passar dividindo o quadrante. Nesse caso aqui, ela passa pelo primeiro quadrante e pelo terceiro quadrante. Por isso que é bissetor 1 e 3. Primeiro quadrante, terceiro quadrante. Então, nesse caso aqui, nós vamos perceber, nós temos um valor de x e nós temos um valor de y.
quando nós ligamos essas coordenadas aqui, perceba, o meu x aqui é positivo e o meu y também é positivo. Eles possuem sinais iguais. E aqui, o meu x ele é negativo e o meu y aqui também é negativo. Então, eles possuem sinais iguais. Então, aqui, ó, o meu x é positivo, o meu y é positivo. Então, no bissetor ímpar, o meu x é igual ao meu y. E aqui, o menos x é igual ao menos y. Ou seja, o x é igual ao y. Então, no primeiro quadrante, o x é positivo, o y é positivo, são iguais. No terceiro quadrante, o x é negativo, o y é negativo, também são iguais. Agora o bissetor par 2 e 4. Desse bissetor par 2 e 4, que nós chamamos também de B24, então 2 é o segundo quadrante e 4 é o quarto quadrante. Então é a reta que ela vai passar pelo segundo quadrante e pelo quarto quadrante. Nesse caso aqui, o meu x é negativo e o meu y é positivo. Então, o x é negativo e o y positivo. Então, aqui, ó, o menos x é igual a y, quer dizer, os sinais são contrários. E aqui no quarto quadrante, o meu x é positivo e o meu y é negativo. O x é positivo e o y é negativo. Então, no bissetor par, observa, o x aqui no segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo, ou seja, as coordenadas têm sinais contrários. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então, no segundo quadrante, o x é negativo, o y é positivo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Ou seja, as coordenadas têm sinais contrários. E no bissetor ímpar, as coordenadas têm sinais iguais. Vou dar o tempo aí para vocês tirarem o print. Ó, agora o que é par ordenado? Então, par quer dizer 2. Ordenado porque segue uma ordem. Então, eu tenho um ponto qualquer, que eu chamei de P, e eu tenho duas coordenadas. Eu tenho a coordenada x e eu tenho a coordenada y. Então, por que isso aqui é um par ordenado? Um par porque eu tenho dois elementos e ordenado porque vai seguir uma ordem. O primeiro é sempre x. O primeiro aqui, ó, é sempre x. E o segundo é sempre y. Então, por exemplo, se eu tenho um par ordenado assim, A igual a 3 e 5. Então, esse primeiro valor é valor de x, esse segundo valor é valor de y. Se eu tiver um outro ponto, que é um par ordenado, menos 3 e menos 2. Então, esse menos 3 é valor de x, e esse menos 2 é valor de y. Então, um par ordenado, par porque são dois numerais, e ordenados porque vai seguir uma ordem. O primeiro será sempre x, o segundo será sempre y, ou seja, nunca o primeiro será y, nunca o segundo será x. Ele sempre vai obedecer essa ordem. O primeiro é x, o segundo é y. Dados os pontos A, 3 e 2, o ponto B, menos 3 e 2, e o ponto C, 2 e 5, represente no plano cartesiano esses pontos. Então, vamos lá, vamos desenhar o plano cartesiano.
Então, vamos colocar agora o ponto A, 3 de x, ó, o primeiro é valor de x e o segundo é valor de y. Então, 3 de x, esse 3 está positivo, ele ficará à direita. 1, 2, 3, aqui, ó. E o 2 do y, esse y é positivo, positivo vai ficar para cima, 1, 2. Aí eu faço a ligação dessas coordenadas. Aqui está o ponto A. Agora o ponto B. Menos 3 de x. Menos 3 é para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3. E o 2 do y. Aqui é o x, aqui é o y. 2 do y positivo, então para cima. Vamos fazer a ligação dessas coordenadas. Aqui é o ponto B. E aí temos o ponto C. É o 2 do x e o 5 do y. Então, 2 do x, 1, 2 positivo, vai ficar aqui. E o 5 do y, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ligar essas coordenadas. Aqui é o ponto C. Pronto. Colocamos os pontos no plano, agora nós faremos a ligação desses pontos. Vou baixar esse 2 aqui, que vai passar uma reta aqui no meio. Então, perceba que nós formamos um triângulo. O polígono que está descrito aqui é um triângulo. Ó, no exemplo de número 2, determine o polígono formado pelos pontos A, 3 e 3, B, menos 3 e menos 3, C, menos 3 e 3 e D, 3 e menos 3. Perceba que as coordenadas são iguais. Aqui é 3, aqui é 3, só vai mudar o sinal, quer dizer, a posição onde se encontra. Então, como todas as coordenadas são iguais, e são 4 coordenadas aqui, 4 pontos destacados, então nós temos aqui que é um quadrado. Então vamos representar no plano. Então vamos lá, o ponto A, 3 de x, 3 positivo, então é à direita. Vou colocar aqui um pouquinho afastado, porque quando fizermos a ligação vai passar por cima do número. E 3 de y positivo. Então 3 de y positivo para cima, ó, mais 1, mais 2, mais 3. Colocar um pouquinho afastado. Aí vamos ligar. Que é o ponto A. O ponto B, menos 3 de x para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Coloca um pouquinho afastado. E menos 3 de y, negativo para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Colocar um pouquinho afastado. Aí fazemos a ligação. Aqui é o ponto B. O ponto C, menos 3 de x, negativo, já está aqui. E 3 positivo de y lá para cima, que também já está. É só fazer a ligação. Que é o ponto C. E o ponto D, 3 positivo de x, já está aqui. E menos 3 negativo de y, já está aqui. Só falta fazer a ligação.
Então, perceba que nós formamos aqui um quadrado. Então, vamos ligar os pontos. Então, nesse caso aqui, o polígono é um quadrado. Determine o polígono formado pelos pontos A, menos 5 e 2, B, 5 e 2, C, menos 5 e menos 2, e D, 5 e menos 2. Então, ponto A, menos 5 de x, vai ficar à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E 2 de y positivo para cima, mais 1, mais 2. Coloca um pouco afastado. Vamos fazer a ligação, que é o ponto A. E o ponto B, 5 de x positivo, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Coloca um pouco afastado. E 2 positivo, que já está aqui em cima. E faz apenas a ligação. Agora o ponto C, menos 5 de x. Menos 5 é para a esquerda, já está aqui. E menos 2 de y, menos 2 é para baixo. Então destaca aqui, ó, menos 1, menos 2. E faz a ligação. Que é o ponto C. E o ponto D, 5 de x positivo já está aqui. E menos 2 de y negativo já está aqui. Só faz a ligação. Aqui está o ponto D. Então, agora é só ligar os pontos. E aqui nós temos o polígono, que é o retângulo. Eu vou dar o tempo para vocês tirarem o print. Muito bem. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.